Luciana, Sérgio Rezende, me liga e disse assim: olha, a ministra Luciana vai te ligar para te convidar para assumir a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. Quando ele ia dizendo a frase, eu ia para o Google para descobrir o que é essa Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos. Eu não tinha, como a maioria de vocês imaginam também não sabe, tinha a mínima ideia do que significava essa secretaria. Quando eu vi, nossa, essa secretaria faz isso, quando a ministra Luciana me convidou, eu aceitei, embora tenha alertado para ela que sou uma pessoa que fala e age como me dá na cabeça, então pode gerar, às vezes, alguns problemas. Então, essa secretaria, ela tem duas diretorias, tá? Então, ela olha ciência política e sustentabilidade e uma outra diretoria que é de programas temáticos, que é um balaio de gato que enche todos os demais temas. Então, aí tá certo, né? A secretaria, essas duas diretorias que são depois separadas em termos, né? Então, vocês veem ali, eu tenho bioeconomia, ciências exatas, humanos sociais, oceanos e antártica, saúde e natureza. Essa aqui é tudo, né? Tem tudo. E aqui é clima e sustentabilidade. Quando eu cheguei, não existia essa palavra ciências exatas. Não tinha lugar nenhum com ciências exatas em todo o ministério. Aí eu peguei essa folhinha, escrevi ciências exatas, mandei para a Casa Civil e a Casa Civil incluiu, achou lá para conta, ciências exatas, dá para incluir, passamos a ter ciências exatas aqui. Esse número são cerca de 100 pessoas só nessa secretaria, então é um número grande, mas está todo mundo super ocupado, porque vocês veem a quantidade de temas. Quando a gente olha a diretoria de Política e Sustentabilidade, eu convidei o Oswaldo Moraes, que era o diretor do SEMADEM, que é uma pessoa que entende um monte dessa área, e aí eu tenho uma divisão que aí são técnicos do Ministério que trabalham nessa área em ciência do clima, o Márcio, e na parte de ecossistema, claro. O que a gente faz, então? A gente trabalha junto muito com as unidades de pesquisa, e aqui no caso comigo, e a gente tem colocado bastante foco em algumas ferramentas que estão ligadas ao desmatamento, o PRODES, o DETER e mais recentemente o TerraClass. Quando essas duas ferramentas dizem se está desmatando, quando está desmatando, mostrando a série temporal do desmatamento, o TerraClass diz o que está sendo plantado e onde. Infelizmente, o TerraClass nesse momento só cobre a Amazônia e Cerrado, e meu objetivo é expandir isso para todo o país, porque vocês veem que é uma ferramenta que vai nos dizer o que está sendo plantado onde e quantas colheitas eu tenho e monitorar a agricultura do país. Vocês já imaginavam que isso já vinha sendo feito há tempos, mas não. Além dessa ferramenta ter nome muito bom, o TerraClass parece com um indicador de crédito, né? A gente pode até pensar em uma iniciativa privada apoiando essa expansão, mas o Ministério da Agricultura está a bordo para a gente fazer essa expansão. Quando eu quero olhar que ciência de ponta, de fronteira está sendo feita na região amazônica, eu vou trazer para vocês o Amazon fez. O Amazon fez uma cooperação entre o governo brasileiro, através do INPE, do Instituto da Amazônia, e o governo inglês, em que se construíram esse conjunto de torres. Elas têm 35 metros de altura cada uma delas. Vocês estão vendo aqui, tem outro conjunto. Num dos conjuntos está se colocando CO2 em altas doses na floresta e no outro não, e nós vamos comparar o que acontece com as plantas quando a gente tem mudança climática e um aumento da quantidade de CO2. Essa é a pergunta científica, mas que impacta toda uma discussão de mudanças climáticas. Devo confessar, gente, esse é um experimento tão importante para o governo inglês, que eles mandaram o ministro deles das Relações Exteriores para me visitar, e juntos com eu e a ministra Luciana, e esse ministro que vem da área, um pouco da área militar. Então vocês imaginam que ele chegou lá e disse: eu quero subir essa torre. 35 metros, depois da chuva, numa escadinha, cada torrezinha dessa tem uma escadinha minúscula. E aí eu disse para a ministra, nós não vamos ficar atrás, nós vamos subir também. Ele sobe uma torre e a gente sobe a outra torre. O negócio de vou atrás, qualquer coisa eu estou aqui atrás. E subimos a torre para não deixar atrás a madeira dele. Essa ainda não visitei, é a Torre A. Ela faz uma coisa maravilhosa, gente. A gente mede o CO2, gradiente de CO2 na floresta. Ela tem 300 metros. Irei, ela é muito mais longe de Manaus, tá? Mas meu sonho é chegar lá, é uma caminhada um pouco
A ministra disse que não vai ter nenhum, tá? Mas tem o sonho de subir, e isso é uma parceria do governador que define mais a parceria com as pesquisas nessa área. Isso é pesquisa de fronteira feita no Brasil. Lá no Amapá, nós temos uma mina lá que desenvolveu uma das coisas mais fofas que eu encontrei. É o seguinte: é colocar um celular, eu chamo de celular, mas é um dispositivo, mas para mim é um celular. É um celular amarrado na árvore, abastecido por energia solar, para filmar e gravar os sons e as imagens da floresta para poder fazer arquivos de biodiversidade. Tá? Esse projeto chama-se Providence. A gente quer expandir, vou voltar no final desse assunto. Eu quero mapear as reservas com esse Providence. Agora ele não é online, mas eu quero Providence online. Isso é um caminho de dinheiro, para quem vão atrás desse recurso internacionalmente. Eu quero que cada pessoa do Brasil possa ser o guardião da floresta. Liga o Providence e se algum pedaço daquela reserva tiver alguém cortando a árvore, a gente vai ouvir o som da motosserra. Mas se você quiser pegar a frequência do passarinho, também vai poder ouvir o passarinho, ou a onça, ou o vento. Então, assim, esse Providence tem que ser expandido e a gente tem conversado com o pessoal do Maranhão lá e dos povos indígenas para a gente pensar em fazer isso numa reserva. Durante toda a história do Ministério, a gente tem feito, a cada 3 anos, 4 anos, o inventário de emissões de CO2. O que é isso? A gente conta para o mundo quanto de emissão o país tem em cada setor econômico. Isso chama-se inventário nacional. Ele envolve 400 pesquisadores do Brasil, mais de 20 instituições, isso é coordenado na Secretaria. Pouco da população conhece esse trabalho, mas o inventário nacional já é usado pelo setor bancário para financiar a agricultura de baixo carbono, utilizando o inventário como instrumento de avaliação. Tá? O inventário é uma ferramenta dinâmica. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer os pesquisadores de volta, reavaliar os modelos para ver se como é que podemos evoluir para diminuir as barras de erro das nossas emissões, ver se a contabilidade das nossas emissões. E algumas coisas podem ser feitas. Uma delas é, hoje, a gente não tem uma noção exata. A gente faz um modelo tipo campo médio para saber quanto o gado brasileiro emite. Sabe por quê? Porque nós não temos um valor exato de quanto gado brasileiro a gente tem, que tipo de gado e que idade o gado tem. Então, assim, um movimento muito importante é a gente colocar rastreabilidade no gado brasileiro, ou seja, colocar chip no gado. No momento que a gente tiver o nosso gado com chip, eu vou ter uma informação exata de quanto está emitindo CO2 e isso vai ser um instrumento para a gente, um dos instrumentos para melhorar nosso produto. Esse ano, reconhecendo que a gente tem que fazer grandes iniciativas para a floresta, sabendo que a gente tinha uma cúpula na Amazônia em Belém, então realizamos 2 eventos de pré-cúpula que juntamos os cientistas de toda a região amazônica, do Brasil e fora do Brasil, para discutir ferramentas para catalogar a biodiversidade e transformar isso em economia. Nós temos 3.000 peixes na Amazônia. Nenhum deles está no supermercado perto da casa de vocês. E não está porque nós não temos instrumentos na população local de preservação desses peixes. Então, a gente precisa desenvolver mais instrumentos dessa biodiversidade para virar a bioeconomia na cadeia produtiva, mas também descobrindo coisas sensacionais que essa biodiversidade faz. Por exemplo, o CNPq recentemente descobriu que o enzima no intestino da capivara conseguia fazer desmembramento da celulose e poderia substituir reações químicas de base de carbono por reações biológicas. Isso é uma coisa. Imagina a riqueza de transformação de reações químicas à base de carbono para biologia sintética a gente tem de possibilidade no Brasil. Na área de sustentabilidade, nós temos esse número de espécies assustador que não conhecemos que precisamos cadastrar. Somente com instrumentos eletrônicos e de informação através de internet vai ser possível a gente fazer isso, por isso que eu estou militando para a gente conseguir fazer essa rastreabilidade online da floresta. Para tentar fazer isso, já que nossos recursos
são que nem salário de professor, né? Desse tamanho. A gente vai para fundos internacionais, e aí a gente foi para o Global Environment Facility, que é um fundo sediado em Washington, que pela primeira vez fez uma reunião fora de Washington, veio a Brasília, e aí junto com o Ministério do Meio Ambiente dos Povos Indígenas, fizemos algumas demandas e conseguimos algum financiamento para o Ministério. Tá? Uma das coisas que fazemos com esse financiamento é entender que para ter a biodiversidade, além de ter essa coisa via internet, a gente precisa construir laboratórios flutuantes. Então agora as nossas unidades de pesquisa estão recebendo alguns laboratórios flutuantes para ir nas regiões para fazer o catálogo dessa biodiversidade. Aqui são os exemplos de alguns desses laboratórios flutuantes. Quando a gente vai na comunidade, a gente identifica as barreiras que essa comunidade tem de produção econômica, e elas são muito voltadas ao fato de não ter água potável e não ter energia. Então, atualmente, a gente utiliza energia solar, faz trabalhos no Bairi, que é esse ano desses projetos que fica no Amapá. E que está, vamos dizer, melhorando a produção de açaí dessa região, assim como transformando o açaí em outras formas de alimento, biscoitos, e cremes de beleza e outras produções mais sofisticadas. Esse mesmo Global Environment Funding tem possibilitado a gente a fazer projetos nas cidades. Como é que eu torno uma cidade mais sustentável? Ele dá o financiamento, a gente desenha projetos, vai na cidade. Aqui um exemplo de um projeto que foi feito em Brasília, no qual, em Brasília, se desenvolveu agrofloresta nos arredores de Brasília, células solares, e fizemos uma descontaminação dos rios e dos lixões de Brasília. São programas pilotos que depois podem ser copiados e colados para outras cidades brasileiras. Na cidade de Recife, a gente reurbanizou toda a região dos rios e desenvolveu um sistema de limpar a água com flores. Se utiliza, que chama-se jardins filtrantes, que é um conceito que a gente agora queremos transformar em ecossistemas filtrantes. Descobrir que plantas conseguem filtrar o quê e utilizar isso para fazer filtragem. O presidente Lula nos desafiou para limpar o Tietê, que será um grande desafio, tá? Mas que não estamos, vamos dizer assim, dizendo não. Esse mesmo sistema faz uma rastreabilidade de todas as atividades de sustentabilidade das diferentes cidades brasileiras, e o nosso próximo desafio é desenvolver o Sítio Nova, não só para cidades, mas regiões urbanas, de Belém, de Teresina, Florianópolis, da Terra. Esse é um grande desafio. Nós estamos no momento de conversar com as comunidades, identificar desafios, e daqueles desafios escolher alguns temas para ter essas cidades nos próximos 3 anos prontas com sustentabilidade. O Ministério, essa Secretaria trabalha em redes, nós temos redes para cada assunto que a gente olha. Biologia, biodiversidade, do Pantanal, as coleções biológicas, para questões de clima. E temos plataformas que estão lá e que eu nem sabia que existiam, que avisam sobre emissões, avisam se você quiser saber o cenário. Se a minha cidade andar todo mundo só de bicicleta, quanto reduz as emissões? Tem um programa para fazer isso, que é o SINAPS. Temos o DETER, que é de alerta de desmatamento, o PRODES de cobertura vegetal, e o Adapta Brasil, que monitora a produção. Depois tem para biodiversidade, cidades. Eu vou deixar a apresentação aqui. Todas essas são ferramentas online para a gente brincar e descobrir diferentes cenários. Em termos de financiamento, a gente não é muito rico. A gente, neste último ano, ganhou, quando eu ponho em dólar, significa que é recurso externo. Foi recurso externo que a gente conseguiu para trabalhar. O dinheiro da secretaria é minúsculo, mas eu peguei todo o dinheiro da secretaria e joguei para alguns editais. Nessa área aqui, nós estamos lançando, graças ao CNPq, porque a gente não faz edital nenhum, que faz todo o trabalho do CNPq, a gente só pede dinheiro da CNPq, e o CNPq tem que fazer todo esse trabalho. Um edital de riscos e um edital de biodiversidade com dinheiro do FNDC. Programas temáticos. O programa temático é nosso diretor Leandro Pedro, e ele que coordena aquela mistura de ciências exatas, sociais, tecnologia, toda essa gama de coisas. Uma das áreas importantes que o Leandro coordena é a bioeconomia. O que é a bioeconomia? É ir nas comunidades, identificar gargalos e ajudar eles a vencer os gargalos. Junto com isso, a gente olha e pensa, mas peraí, esse açaí, pirarucu, o que faz de interessante além de ser sucos? E
aí sempre tem as tradições locais. Não, eu uso isso como creme, eu uso isso como... E aí a gente pega esse material, leva para as unidades de pesquisa e testa. E tenta descobrir para que isso serve, além de, obviamente, comida ou esse grande mistério, que é o pirarucu, que é esse peixe que cresce enormemente. Tá? E a gente está tentando entender o que faz esse peixe ficar tão grande que ele ser tanto venenoso de vida. Ou entender outras propriedades do açu ou de outros materiais. O butiá, tá, no Rio do Sul, entender propriedades adicionais que eu possa. O licuri, que a gente já descobriu, ele produz, além do óleo muito bom, ele produz o creme que a gente levou o licuri lá para ser analisado no CNP e eles descobriram que ele é possível produzir um cicatrizante a partir do licuri. Na área de saúde, quando eu cheguei em março, eu já sabia que nos meus calcanhares, que eu vou no Rio Grande do Sul, estava entrando a gripe aviária. Secretamente, porque a gente não pode falar de alguma coisa que afeta a economia. O que eu fiz? Eu chamei a Rede Vírus, que já trabalhava desde a gripe, desde da Covid, e disse: vocês agora têm um novo objeto para olhar, e o dinheiro, como eu não tinha de luz, e o dinheiro, os pila que sobraram da Covid, e como a gente cientista é muito bom trabalhando de graça, eles começaram a trabalhar e a gente está monitorando através da rede aonde é que está a gripe aviária, e a gente informa a agricultura e o meio ambiente para eles tomarem as ações devidas. Esse monitoramento não significa que a gente está monitorando as galinhas da casa de cada um de vocês, a gente só pode monitorar a vida selvagem, tá? Mas ela está aí no Brasil sim, e não está mais só no Rio Grande do Sul. Está subindo e nós vamos ter uma reação para isso. Oceanos e Antártica é um programa que a gente tem há mais de 30 anos no Brasil. A gente tem uma estação que monitora o que está acontecendo de mudança na biodiversidade e mudança climática. A gente tem gente que trabalha no interior do continente, cavando gelo, que eles chamam de testemunho do gelo, e pelo gelo dizendo onde é que tinha CO2. Então nós temos pessoas atuando em todas essas áreas. Este ano, a gente conseguiu levar uma missão para o Ártico. Tá? Fizemos um acordo e fomos para a região da Finlândia e temos já agora não só saber como é essa questão do CO2 aqui, como é que ela se correlaciona com o CO2 do pó. Também porque o Brasil é um país querido e simpático, a gente ganhou um convite para uma missão de circunnavegação do Polo Sul, pelo fato de a gente dar autorização às pessoas que querem passear lá, nos convidam. Circunnavegar quer dizer que eu vou entender todas as modificações na costa, então a gente vai levar 20 pesquisadores para fazer isso. Em ciências sociais, nós estamos trabalhando em 2 pontos. O primeiro deles é um projeto que eu estou buscando recursos junto à emenda parlamentar para perguntar o que o jovem brasileiro quer. Isso não é um nome de comédia romântica, é uma pergunta séria. Vocês que têm jovens em casa devem saber que muitos dos jovens não estão querendo estudar, não estão também muito afim de trabalhar, estão muito disposto, e a gente não entende por que está decaindo o número de inscritos no Enem, no vestibular, o que está acontecendo, o que as pessoas querem. Então eu quero fazer uma coorte, primeiro pequena, para ver se eu consigo tirar dali algum dado interessante, para entender o que o brasileiro quer. O segundo ponto tem muito a ver essa nossa militância com questões de gênero, que é o seguinte: hoje no Brasil já existem uma série de municípios que têm aplicativos para denúncia de assédio. Isso já existe em alguns locais. Mas vou confessar para vocês, se eu estiver sofrendo um crime, estou na rua, estou sofrendo um crime, eu não vou dizer para a pessoa: espera um pouquinho que eu vou abrir a minha bolsa, pegar o meu celular, usar digitar, abrir o aplicativo e pedir socorro. Acho que não vai rolar. Então, o que a gente quer provocar? A gente quer provocar a criação de uma conexão entre um aplicativo e um botão. O botão seja um botão, alguma coisa que acione e correlacione, obviamente, com o poder local. Nós temos conversações com o Ministério da Mulher, com alguns parlamentares, e pretendemos fazer um workshop agora em novembro, trazendo as empresas que já desenvolvem esses aplicativos para
pensar no edital para a construção desse botão comum. Na área de água, nós estamos desenvolvendo um estudo das tecnologias de baixo carbono. O que eu quero dizer com isso? Vocês notam que ao mesmo tempo que o Brasil está fazendo os créditos de carbono, regularizando através de uma combinação de ministério, quanto custa o crédito de carbono, nós vamos precisar ter o ministério mensurando isso. Porque tu vai dizer assim, olha, eu plantei tanto, isso tem que valer tantos créditos. Só alguém tem que dizer se vale aquele número de crédito mesmo, e nós vamos fazer esse trabalho. Em paralelo, a gente vai ter que prover para a sociedade o que são as tecnologias de baixo carbono. Nós vamos ter que ter uma espécie de enciclopédia dessas tecnologias e a gente está começando a fazer esse estudo. Na área de exatas, a gente desenvolveu uma plataforma que chama-se Felipe, que é uma plataforma em que tu vai lá e registra os equipamentos que tu tens. Para que serve essa Felipe? A Felipe serve para, por exemplo, se eu estou lá no Rio Grande do Sul, eu preciso usar um grande equipamento, eu saiba onde no Brasil tem para contactar as pessoas e, quem sabe, compartilhar aquela plataforma. Então, a gente está demandando do CNPq e da FINEP que toda vez que alguém peça dinheiro, tem que colocar seus grandes equipamentos. Não é para colocar seu PC, ou os grandes equipamentos para fazer esse compartilhamento desses grandes equipamentos. Essa diretoria também tem uma série de redes de pesquisadores que são os que são consultados quando a gente quer construir qualquer edital, qualquer iniciativa, pronunciando sem plástico, todas elas são redes. Tá? Aqui são os investimentos, de novo, a gente tem alguns, aqui vai ter menos financiamento externo, e esses aqui são todos os editais que foram lançados agora, nas últimas semanas, de novo, graças ao CNPq, e aí vocês veem que respondem a questões que não vinham sendo atacadas antigamente. Então, assim, nós temos um edital de saúde mental, que é para entender, vai ser uma corte para entender o que aconteceu depois da pandemia entre dois grupos, população em geral e setor acadêmico, tá? Um corte de síndrome de Down, não só porque essa é uma questão importante e que a gente precisa dar atendimento a essa população, mas síndrome de Down é um grupo de população que tem, em idade muito jovem, demência e autismo. Então, é um grupo importante para a gente entender como é que a genética deles leva a ter demência e autismo tão jovens e, com isso, entender também esse outro grupo de doença. Para abrirmos um edital da viária, para a gente poder dar uma resposta para o problema, não só dizer danos, que o problema é dar uma resposta. Um edital de insumos farmacêuticos, isso aqui é uma das áreas mais críticas que a gente tem no Brasil. O Brasil investe na parte de saúde, mas o que termina acontecendo? O pessoal pega o dinheiro e vai fazer o quê? Genérico. Tá? Eu gosto de chamar copia e cola. Porque genérico é isso, copiar de alguém e colar. Tá? E é isso que a gente tem feito. A gente tem feito genérico. Para fazer nova molécula, o que a gente precisa criar no Brasil? A gente precisa criar um setor intermediário, que nos Estados Unidos chama-se Contract Manufacturing Organization, que são espécies de startups que pegam as moléculas, otimizam, fazem testes clínicos, fazem um, fazem dois, para depois ali que fazem o mercado. Quando a Pfizer criou a vacina da Pfizer, não foi ela que criou, foram dois cientistas na Alemanha, de origem turca, que tinham uma startup dessa que entregou a molécula quase pronta para embalar para a Pfizer. Então, a gente não tem esse tipo de startup, então a ideia que a gente tem nesse edital, que ainda não foi lançado, como nas financiações acham que vai ser via FINEP, que é dar dinheiro para o pesquisador e pesquisadora, pagar a criação dessa startup com o objetivo de fazer essa coisa boa. Criamos também o edital de tecnologias quânticas, porque a gente acha que essa é uma área que a gente precisa, não pode dizer não, pode entrar. Aqui estão alguns dos demais investimentos via FNDCT, aqui são só propagandinhas dos editais que eu tinha mencionado. Desafios. Que desafios que a gente tem? A gente vai ter que fazer uma revisão nacional do plano de fertilizantes, a gente tem que embutir bioinsumos e, com isso, treinar a população agrícola a utilizar mais os bioinsumos. A gente está pensando em criar um sistema de observação de CO2 aprimorado para os oceanos. Isso não existe. Você entende que eu estou falando, quando eu falo da comunicação nacional, ela é toda terrestre.
Eu preciso entender o que está acontecendo no oceano com relação a CO2 e não adianta pensar em colocar boia. Por quê? Imagina que eu quero uma medida, tá, boa de quanto CO2 e põe uma boia. O que a boia faz? Estão vendo a barra de gelo que a boia no oceano tem? Então a nossa ideia é colocar nas ilhas. E em algumas regiões que tem no sul do Brasil, que são partes que sobem, não é exatamente, não chega a ser uma ilha, porque não aflora, mas são regiões em que o terreno o fundo do oceano sobe, então eu consigo colocar alguma coisa para fazer medida. A Marinha está nos ajudando nisso para esses projetos. Nós estamos na USP trabalhando para tornar o centro que eles têm de engenharia genética e tecnologia no centro internacional, dentro dessa organização internacional, e no centro latino-americano de biotecnologia. Nós temos que criar redes, porque como é que cheguei eu lá, enfim, o que começa a acontecer? Todo dia eu recebo pedido. Porque as pessoas estavam acostumadas com uma palavra, encomenda. A secretaria tinha algum dinheiro, se eu gosto da Débora, eu vou fazer uma encomenda do teu projeto. E as grandes colaborações brasileiras estavam funcionando, a menos da área de altas energias, que já tinha uma estrutura, estavam funcionando desse jeito. Não pode ser, tem que montar rede. Então, nós estamos montando uma rede para astronomia. Isso tudo envolve engenharia internacional, grandes colaborações, rede de tecnologias quânticas, para entender como é que a gente vai, rede de neurociência do espaço, já vou chegar a esse assunto. Nós estamos colocando a colaboração internacional no orçamento. Não tinha rubrica na Secretaria para grandes colaborações internacionais. Que nós vamos fazer totalmente em parceria com o CNPq, mas ela tem que estar no orçamento. Insumos farmacêuticos. O que são desafios da gente resolver? Resolver esse problema de insumos farmacêuticos. Os bioinsumos para a agricultura, que é confiabilidade, ver como é que a gente pode expandir isso. A computação quântica e aquilo que eu chamo de biologia sintética, que é transformar a biodiversidade em alta tecnologia. Não é só produzir mais eficientemente o açaí, mas descobrir o que tem de legal nessa nossa, que pode virar projetos. Expandir esse Amazon Online, que eu chamo, expandir esse projeto, e eu estou indo para a Alemanha para ganhar dinheiro para isso. E espero que eu seja uma boa vendedora. Estou indo buscar isso. Expandir o TerraPress, que agora só opera uma parte do Brasil, para a gente poder olhar toda a produção agrícola brasileira e se planejar. Criar um projeto que eu traga água e energia para as regiões amazônicas. Hoje em dia, a energia é diesel. Eles gastam diesel para ter diesel. Entram no barquinho e levam diesel. Isso é um absurdo. A outra proposta que vocês veem, se vocês ligarem, como levar energia, água potável para populações carentes, vai ser uma combinação de energia solar com alguma carbono ajudado, uma coisa assim de bem baixa tecnologia. E o que acontece? A Amazônia, energia solar, ela funciona, mas muito pontualmente. Ela serve para aquele celular que eu mencionei, que é baixíssima quantidade de energia. Para grande energia, eu teria que ter um grande espaço. A floresta não dá sol para ter grande espaço. Então, o que as pessoas usam? O rio, gente. Olha o desbalanceamento de ecossistema. Então, o meu desafio, eu quero achar uma tecnologia de ponta, tá? Eu penso em hidrogênio verde, mas Márcia, vou jogar que combine com tecnologia de ponta para limpar. Nós vamos ter que combinar alguma coisa bem linear de energia com nanotecnologia, assim, proteona, para trazer água limpa para aquela região. Não vamos pensar pequeno, gente. O Brasil é grande e a gente tem que pensar grande. De novo, estou indo para quem sabe eu consigo dinheiro. Uma das regiões onde isso é muito importante são os mangues do Pará. O Pará tem 80% dos mangues do Brasil, é interface com o oceano. A água está toda contaminada, que significa contaminação do oceano e perda dramática de biodiversidade. Então, no primeiro lugar que a gente pode usar essa água energia. Um outro projeto, também vindo para a área disruptiva, nasce de uma ideia da gente voltar ao programa espacial. Mas não voltar para dar uma voltinha, vou lá dar uma voltinha, fazer turismo espacial. Não.
Eu fui provocada por esse pesquisador neurocientista, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, que faz o seguinte, mas já vou com a rede de todos os neurocientistas brasileiros debaixo do braço, porque achei a ideia genial. E pega qualquer célula, transforma em célula-tronco, transforma em neurônio, e no espaço, gente, vou dizer uma coisa que vai fazer vocês todos nunca mais quererem cansar ir no espaço, eu não quero mais ir no espaço. A gente envelhece mais rápido no espaço. E aí, no espaço, porque tudo envelhece mais rápido, essas células vão envelhecer mais rápido. E aí a gente pode estudar com essas células demência, Alzheimer, pode testar medicamento, fazer teste de verdade. Ele conversou com a NASA disse, olha, esse tipo de experimento é muito complicado para um astronauta fazer, mas a gente está disposto, feito um acordo, mandar cientistas para o espaço para fazer esses experimentos. Depois eu fui na Embrapa, vocês têm alguma ideia de um experimento legal para a gente fazer para testar a gravidade? Eu disse, claro que sim, a gente já está desenhando agricultura para colonizar outros planetas, para colonizar a Lua. Então já veio, já teve interesse. Fui na Petrobras e disse, olha, a gente quer estudar atrito em regiões de baixa gravidade. Então nós já estamos desenhando, né, ciência do espaço, o presidente Lula gostou da ideia, porque ele também não gosta de pensar pequeno, é um projeto ambicioso, mas bem desenhado e articulando, eu acho que a gente vai conseguir. E desenhar um projeto de tecnologias quânticas, a gente começou com uma gotinha, que é esse pequeno edital, mas a ideia é a gente articular um projeto robusto, em que a gente vai atacar tanto comunicação, criptografia, sensores e construção de computador quântico. Tá? Vamos começar. Esse ano é um ano de muita organização. Por quê? Porque a gente ainda está pagando o boleto do mês, tem muito edital aí do mês, eu sei que é chato pagar boleto do mês, mas pelo menos deixou o carro na garagem, eu posso pagar as prestações, tá? A gente ainda vai ter que pagar por um tempo o FMCTs, tá? Mas a partir do ano que vem a gente vai poder ter dinheiro novo e começar a colocar a nossa cara. Já coloquei inclusive editalzinhos ali de coisas, novidades, um pouquinho na nossa cara, porque a gente realmente veio para cá para ser disruptivo, para pensar grande e para trazer o mundo a bordo das ambições do Brasil. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a Sueli pelo convite. Eu gosto muito de vir para o ITA, tenho aqui uma rede de colaborações muito grande, representada aí pelo Manuel Malheiro. Então, são pessoas que trabalham comigo há décadas. Então, é muito bom estar aqui falando para vocês. Meu marido também tem um pezinho aqui no ITA, né? Ajudou a trabalhar com pessoas que estão aqui hoje na casa. Então, obrigada pelo convite. E eu também vou começar contando, eu tinha pensado em falar nisso, a Márcia começou assim, vou começar também contando como é que eu fui parar no CNPq. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física e o professor Galvão me escreveu e falou assim, Débora, eu preciso de uma lista de sugestões para o CNPq. E aí o peixe morre pela boca. Aí eu fiz um monte de coisa assim, o principal problema do CNPq são as plataformas. Estão desatualizadas, a gente precisa de APIs, a gente precisa mostrar como é que o fomento funciona, tudo que a gente precisa usar a lei de acesso à informação. Eu fiz alguns trabalhos com a Carolina Brito, também trabalhou com a Márcia, e a gente queria dados de gênero sobre a ciência brasileira e tinha que escrever para o CNPq, ficava 3 meses esperando, né? Bom, aí passou um mês e ele me telefonou. Eu falei, sabe aquela tua ideia? Eu pensei, então, vem cá tentar colocar em prática. E eu estou tentando fazer isso. Então, o CNPq,
Deixa eu voltar aqui para trás. Esse aqui é o prédio novo, né? O CNPq acabou de mudar. Quem já foi lá avaliar projetos do CNPq sabe que ficava perto do aeroporto, né? Então era um prédio que tinha um custo caríssimo, tinha um ar-condicionado que funcionava no chão. Não sei quem foi que imaginou. Não foi o engenheiro do Rio. Aquele negócio era de um absurdo, assim, vocês nem imaginam. E era um prédio muito grande, barulhento, enfim. A gente agora está numa situação melhor, eu acho, mais próximo dos ministérios. Toda hora a gente precisa conversar com alguém dos ministérios. E fica lá no setor de autarquia sul, atrás da catedral. Então, não é o meu caso, a minha janela dá para o lado direito, mas quem tem a janela do lado de fora tem que ver aquela vista belíssima ali de Brasília. Isso aqui é uma foto que eu peguei do Galvão também, que é da primeira reunião dos conselheiros do CNPq, que hoje a gente chama de CD, e aqui está o César Lattes, né, que foi um dos primeiros fundadores e também deu origem a uma das nossas plataformas. A gente no CNPq tem 4 diretorias, uma que é administrativa e as 3 que são chamadas finalísticas. Então, uma delas é a PCTI, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a diretoria com a qual a maior parte dos cientistas tem relação, porque é essa diretoria que coordena o CEAS, todas as áreas, e avalia os projetos. Então, uma diretoria bem grande. Tem a DECOI, que está ligada com as colaborações internacionais, né? Então a Márcia vai lá pelo mundo afora, arruma dinheiro, põe o CNPq, e aí a DECOI tem que se virar para fazer os editais específicos que envolvem colaborações internacionais. E tem a DAST, que eu coordeno, que tem um nome gigante, né? Avaliação de resultados e soluções digitais. E a gente está fazendo 2 coisas. A primeira delas é olhar para os dados, porque está montado em cima de dados, não tem nunca de olhar para eles, pelo menos não dentro da casa. Tem muitos pesquisadores que olhavam de fora, mas lá dentro a gente não fazia isso. A ideia é olhar para os dados, tentar ver quais os programas que funcionam, quais que não funcionam, quais as áreas que estão crescendo, as que estão crescendo menos, as que estão morrendo. E trabalhar com as plataformas digitais, né, que foi aí que o Facebook moveu pela boca, que é o que eu falei que tinha que melhorar muito, e é o que eu estou sofrendo um pouquinho para fazer, porque essas plataformas são riquíssimas, mas ficaram sem manutenção. Não dá para dizer que foram 4 anos, porque não foram, não, foi acho que uma década, pelo menos. As 3 principais plataformas estão aqui, né? A foto então, que todo mundo conhece, imagina a plataforma Lattes, a Carlos Chagas e o Diretório de Grupos de Pesquisa. São as 3 principais que conversam com o público externo. Lattes, todo mundo tem comigo no Lattes, né? A plataforma de fomento é a Carlos Chagas, então todo mundo que submete um projeto tem todo um fluxo externo que vocês enxergam, mas tem um fluxo interno também da plataforma Carlos Chagas, e eu vou mostrar o que a gente conseguiu fazer com os dados que estão lá. E tem o Diretório de Grupos de Pesquisa, que eu não dava muito bola para aquilo, mas eu descobri que tem um papel importantíssimo, e agora a gente fez um acordo com o CGE, que é uma espécie de autarquia, que vai tentar olhar o que acontece com os egressos da ciência brasileira. Então, onde estão nossos mestres e doutores que não estão na academia? Os que estão na academia a gente mais ou menos sabe, mas aqueles que estão fora, para onde foram e o que estão fazendo. E aí tem uma notícia boa para quem está concorrendo à Bolsa de Produtividade, né, que vai ser julgada aí nos próximos dias, que desde 1º de setembro a Bolsa PQ2 passou a ter uma taxa de bancada de R$1.000. Então foi a primeira grana assim, essa que a gente conseguiu colocar na mão dos pesquisadores brasileiros de forma individual, sem abrir edital, né, sem fazer muito esforço. Esses pesquisadores já estão lá com PQ2 vai ter taxa de bancada, e a ideia é acabar com esse 2, só ter classificação, sem ter o 2 e os outros níveis, todo mundo vai ser PQ. Os jovens, né? Oi? 2 são os mais jovens, exatamente. E aí os caras que são 6 de nós, é o futuro do país. Então, bom, o currículo Lattes, esses dados que eu vou mostrar para vocês são de maio, né? Eu vou mostrar para vocês como essa coisa cresce diariamente, mas a gente tem 8 milhões de currículos cadastrados. Não é uma coisa pequena para olhar, né? E logo a gente vai ter um painel lá, que eu vou falar daqui a pouquinho, qual é a ideia. A gente tem da ordem de
700 mil atualizações por mês. Percebe? Isso tem toda uma infraestrutura que está lá girando, né? E equipamentos importantes que não podem ser desligados. Uma média de 23 mil, 24 mil atualizações diárias. A cada 5 minutos, 1.226 usuários novos, né, em média. E uma taxa de visualização gigantesca, né? Em 2022, 216 milhões de visualizações nesses CDs. Isso tudo é controlado. No diretório de grupos de pesquisa, eu tinha a impressão que era uma coisa assim, meio preenchida de qualquer jeito, porque em algum momento teve uma notícia assim, ó, se você quer ganhar a bolsa PIBIC, ou se você quer concorrer ao edital do CNPq, você precisa fazer parte de um grupo de pesquisa. Então, uma vez por ano, os pró-reitores costumam dizer, tem que atualizar o diretório, e eu mesma atualizava aquilo de jeito, qualquer jeito, nem para os alunos de PIBIC, porque eles mudam todo ano, enfim. E aí eu descobri que não é bem assim. Ele é a nossa única fonte de dados que tem, por exemplo, informação sobre laboratórios multiusuários, que tem informação sobre redes, né, pessoas que trabalham em mais de uma universidade conjuntamente. Então a gente fez uma pesquisa, agora logo que eu entrei, uma consulta para pró-reitores, pedindo algumas, para entender qual é a leitura que eles faziam daquilo, o que a gente podia aprimorar. Desde 2016 que não havia um censo do diretório de grupos de pesquisa, mas a CGU fez um acordo com o CNPq até 31 de dezembro a gente tem que fazer o censo. Então, se a gente vai fazer o censo, eu gostaria que os dados fossem dados reais e não qualquer coisa, né? Então, a gente fez essa enquete, foi muito legal, porque a gente convidou 136 pessoas para responder e a gente recebeu 180 respostas. Algumas pessoas dizem assim, olha, eu não sou pró-reitor, mas eu preciso falar e fazer uma sugestão. Então foi bom, né? A repercussão foi imediata. E aí, de todos os respondentes, quase 75% deles apresentaram sugestões. Não são todas que vão poder ser incorporadas agora, porque isso demanda programação, e a gente está envolvido numa coisa que é não deixar o sistema morrer e acertar umas pontas, mas no ano que vem a gente pretende incluir todas essas sugestões, foram todas muito boas, né? E o que a gente viu é que 46% dos pró-reitores utilizam os dados do diretório de pesquisa para políticas internas nas suas instituições. Então, de fato, ele tem uma importância maior do que aquela que eu individualmente pensava, né? Em função do que acontecia quando eu era pró-reitor. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma coisa que foi lançada sexta-feira, que é o painel de fomento em ciência, tecnologia e inovação. Se depois eu tiver a oportunidade, eu faço uma navegação rápida aí com vocês. Mas nesse painel, acessível para todo mundo, tem todos os dados que o CNPq tem na sua base desde 2005 até 2023. São médias, então, se você pegar o dado, se você quiser um dado específico do dia 31 de dezembro de 2016, provavelmente ele vai ser ligeiramente diferente disso, que foi feito a média do ano para ter um dado palatável, né? Mas a gente tem esses dados aqui em 4 métricas diferentes, o valor em real, em dólar, quantidade de beneficiário por ano, quantidade de bolsa por ano e quantidade de auxílios. Beneficiário em bolsa não é a mesma coisa, né? Uma coisa que todo mundo pergunta. Não é a mesma coisa porque uma bolsa pode ter tido 3 beneficiários ao longo do ano, ou meio beneficiário. Porque a bolsa pode ser preocupada só por, 6 meses. Então a gente colocou as 2 métricas. E aí, uma coisa que eu coloquei aqui, que muito pouca gente sabe, mas que a Márcia falou repetidas vezes, é que o dinheiro do CNPq, que o CNPq tem, não é só do CNPq. Então, se vocês olharem aqui para essas fontes de recurso, azulzinho, tá, do CNPq, FNDCT é em amarelinho, né? Vocês viram que a morte da FNDCT, depois ele ressurgiu em 2022, e outras fontes. Outras fontes são, principalmente, LCTI e Ministério da Saúde. Então, tem muito dinheiro do Ministério da Saúde que põe no CNPq para o CNPq viabilizar os editais. Depois, se vocês quiserem brincar com isso, vocês podem olhar esses dados em várias métricas diferentes. Ficou difícil de ver aqui, né? Mas então, vou mostrar alguma coisa que estão todas. Aí tem aqui, ó, por grande área, por modalidade, por programa,
por instituição. Você pode entrar lá e ver tudo que o ITA ganhou, de que forma, desde 2005. Está tudo lá. E vocês podem baixar esses dados, ó. Vocês podem baixar isso aqui tanto para a planilha do Excel como em CSV. Isso aqui é uma fonte de estudos que a gente não vai dar conta de fazer, mas eu estou contando que a comunidade faça, porque todo mundo vai querer ver a sua realidade, né? E vai conseguir achar aqui. Então, aqui é a origem do recurso, que é isso que eu mostrei aqui. Depois, não, é isso, né? Depois ainda tem aqui, né? Por país, por região, por unidade da federação. Aqui já disse o que é, por cidade, por sexo, por cor ou raça. E aí, isso saiu sexta-feira. No domingo de manhã, o grupo Parents Insight já tinha publicado todas as bolsas PQ por cor e raça no Brasil. Assim, não tem nenhuma PQ1A negra. Então, aí, os dados estão aí. E eles nos ajudam a enfrentar a realidade e avançar com o que a gente consegue. Então, aqui tem um outro dado que é chamado universal. Então, a tentativa, não sei o que ele está fazendo, de recuperar o seu orçamento. Então, em azulzinho, o orçamento do CNPq. Aí, esse em amarelinho é o FNDCT. Vocês vejam que em 2023 a gente vai conseguir, pelo menos para o digital universal, ter um aporte de recursos maior. Esse dinheiro só vai entrar em 2024, né? Esses vão ser julgados agora, depois tem que assinar termo de outorga, blá blá blá. Mas é o dinheiro novo para o ano que vem, como a Márcia falou, entrando aí no sistema. Aí, mais os dados do meu painel, né? Eu sempre perturbei o CNPq porque eu queria saber dados sobre sexo, né? Então é isso que eu vou mostrar aqui, mas aí tem uma fonte de informação enorme para vocês. Eu olhei aqui a quantidade de recursos que o CNPq despendeu de 2005 até agora em reais, né? Então vocês vejam aqui, esse aqui maior é masculino, depois feminino e depois tem aqui uma quantidade de pessoas que não quer declarar. A gente vai mexer um pouquinho aí nessa classificação do Lattes. Existem aí modos diferentes agora das pessoas se identificarem, né? A gente vai tentar fazer uma coisa mais moderna. A gente não tem ideia, por exemplo, quantos pesquisadores trans existem no Brasil. Ninguém sabe porque a gente não pediu esses dados, né? Então, a gente vai tentar avançar usando aí a classificação do IBGE a partir do ano que vem. E aí vocês veem, né, que os homens levam sempre um monte. Outra coisa que esse gráfico mostra que é o efeito do Ciência Sem Fronteira, né? Então vocês podem fazer o gráfico também olhando, tem um filtro aqui que permite filtrar o ano, olhar só em 2015, só em 2016. Se vocês eliminarem 2014 até 2018, vocês vão ver que esse pico desaparece, que é o Ciência Sem Fronteiras, né? Então um pouquinho mais da realidade dos recursos que entraram de fato aqui no Brasil. Mas aí, se a gente olhar, então se a gente olhar para esse dado, a gente assim, o dinheiro foi todo para os homens, né? Mas se a gente olhar pelo número de beneficiários, a gente vê que não é bem assim. As mulheres levaram até mais. E levaram até mais por quê? Aí eu vou tentar entender esses dados. Porque os projetos de humanidades, em geral, são coordenados por mulheres. Só que eles levam um pouquinho de dinheiro. As demandas nas humanas e sociais aplicadas são muito menores. A outra coisa que eu fui olhar foi coordenadores de INCT. Né? Os coordenadores de INCT, em geral, são homens. Tem algumas mulheres, mas poucas. Então, o grosso do dinheiro sempre aparece ligado ao sexo masculino. Se a gente for olhar a quantidade de pessoas beneficiadas com dinheiro do CNPq, a gente consegue ver aí que a partir desse ano, 2010 para frente, a coisa mais ou menos empatou e agora as mulheres passaram na frente. Então, em número de mulheres, isso é um reflexo que a gente vem vendo, a gente vê na sociedade. Né? A gente fala do efeito tesoura, teto de cristal, blá 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 blá. Então, a gente fica olhando lá em cima na ponta e a gente vê poucas mulheres, mas no grosso a gente sabe que esse número está aumentando. Né? E a gente enxerga isso aqui com clareza nos dados do CNPq, que me deixou particularmente feliz agora que eu estou do outro lado, de ver que o CNPq também tem colaborado para uma equidade maior na ciência. Aqui tem os NCTs, que eu falei para vocês, né? Então, de novo, aí os homens despontam na frente das mulheres, né? Esses picos aqui foi um aporte que saiu depois de muito tempo
de restrição, mas sistematicamente os homens ganham muito mais dinheiro do que as mulheres. Mas, de novo, se a gente for olhar para o número de beneficiados em todos os MCPs, as mulheres acabam aparecendo em maior número. Mas se a gente for para a área de STEM, aí a desgraça é completa. Né? STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics. É só. Né? Aí a gente vê que é descrito, não importa a métrica que eu usar, que as mulheres estão lá embaixo. Né? Então, é uma área que, de fato, precisa ter algum tipo de política afirmativa, e não adianta olhar para as bolsas com EQ1A, EQ1B, a gente tem que olhar para as meninas. Certo? Então, a gente tem, de fato, e aí a ministra fez uma propaganda muito grande quando ela assumiu que ela ia lançar um edital de 100 milhões para meninas na ciência. O edital está sendo formatado, deve sair aí nas próximas semanas, concorram, né? Atraem mais meninas para a ciência. E, de novo, isso daí a ministra falou, mas não deu dinheiro, não vai ser dinheiro do CNPq, mas o edital vai sair. Isso é um estudo que eu fiz lá na Sociedade Brasileira de Física, tentando comparar as bolsistas PQ de todos os níveis com a quantidade de sócios da SPF. Né? Então, em termos de proporção, a gente vê que somos poucas. Então, aqui também está ruim de ver, né? Isso aqui são as sócias da SPF, da ordem de 25%, e as bolsistas PT, da ordem aí de 18%, se a gente olhar para todos os níveis. Se a gente olhar por região, a gente vê que tem algumas regiões onde a coisa está melhorando, né? No Sul, a gente tem mais bolsistas do que, em proporção do que sócios da SPF, o que diria que ou a gente tem poucas sócias, ou a gente tem muitas bolsistas, eu diria que a gente tem poucas sócias. Mas, enfim, é um estudo que mostra que esse quadro precisa melhorar. Então, eu fui olhar o que acontece nos comitês do CNPq. E, de novo, o que eu vi foi que o CNPq tem feito um trabalho muito bom. Se a gente olhar de 2005 para cá, a gente consegue... melhorou, obrigadíssima. A gente consegue ver, que o número... Isso aqui não são comitês, são as coordenações. Então, dentro de cada uma dessas coordenações, tem aí 5, 6, um certo número de comitês, né? Mas aqui, isso aqui é ciências do meio ambiente, agrônomas do meio ambiente, aqui exatas, aqui da saúde, aqui das engenharias e aqui sociais aplicadas. Então, a gente vê que todos eles, tirando as humanidades e esse pessoal aqui de ambiente, que era já da ordem de, 40 e poucos %, os outros comitês todos tinham poucas mulheres, né? Exatas e engenharia, sempre a desgraça é maior, 9, 12%. Mas na hora que a gente vai olhando para cá, essa coisa melhorou muito, certo? Então, isso deveria se refletir, de alguma forma, no número de bolsas PQ que a gente tem lá. E aí, eu fiz esse estudo olhando para as bolsistas PQ1A. Na verdade, por que eu fiz esse estudo? Porque a SPPC publicou no manifesto, no seu último dia da reunião, que aconteceu lá em Curitiba, dizendo assim: o CNPq não dá a bolsa PQ1A para as mulheres. Né? E tem que mudar, E eu já tinha feito esses estudos, eu sabia, né? A Márcia também fez esse estudo, eu sabia lá da física, e de fato o número de bolsistas PQ1A e B é muito pequeno. Aí eu fui olhar, então vamos olhar, agora temos dados, vamos olhar, 2005, o que está acontecendo? E eu vejo que o CNPq fez um esforço de colocar mulheres nos CAs. Né? Tem CAs que tem quase 60% de mulheres. Então isso tinha que se refletir de alguma forma. Enfim, aí fui olhar também, cada uma dessas coordenadorias tem vários CAs. Né? Então eu fiz uma média, agora eu tenho um estudo por CA que eu vou mostrar nas reuniões que começam no CNPq no dia 18, os CAs vão se reunir lá em Brasília, eu vou mostrar CA por CA o que acontece lá dentro, para as pessoas terem um pouco de ideia, mas aqui na média dá para ver assim, então PQ1A é esse aqui em cor de abóbora, em azul é o número de porcentagem de membros do CA, e nessa cor que está estranha aqui, que devia ser amarela, PQ em geral. Então a gente vê que de fato, olha, o número de membros do CA subiu, em algumas áreas subiu muito, né? Em agrários e meio ambiente subiu de
21% para 43%. O número de PQ1A subiu um pouco, mas de PQ subiu bastante. Ainda não está lá onde a gente queria, mas subiu. Nas ciências da saúde, a coisa é mais ou menos parecida, e eu diria que a gente está muito próximo do ideal, né? A gente já está sem 50% de PQ, significa que mais uns anos, se tudo correr como deve ser, a gente vai ter um número de PQ1A razoável. Sociais aplicadas é sempre o melhor, né? É onde tem mais mulheres, onde elas dominam, onde é igual Ruanda, né? Eu vou mostrar hoje à tarde uma coisa que chama, tem um qualificador, uma classificação internacional de equidade no mundo, né? O Brasil está classificado em 92ª posição, uma desgraça total. E Namíbia e Ruanda estão lá 11º, 12º. O que aconteceu em Ruanda que não aconteceu aqui? Por que não é tão melhor? Porque ela teve guerra civil e os homens morreram. A gente não quer matar os homens. A gente quer só uma coisa mais equitativa. Eu não queria viver num mundo sem homens, deve ser uma desgraça, né? Mas a gente precisa convencê-los que eles têm que fazer parceria com as mulheres para a gente ver, vai mudar do 92º andar, da 92ª posição lá para Portugal, 29º, já tá bom, né? Já tá de bom tamanho. Bom, então humanas é bom, e aí, ó, infelizmente, quando a gente vai para as engenharias e para a física, de novo, reparem que o CNPq fez esse esforço, passou de 12% para 39% nas engenharias e passou de 21% para 43% nas exatas. E o que a gente vê em termos de PQ1A? Aqui subiu um pouquinho, né, de 14 para 22, aqui 25 para 29, aqui 17 para 21. Porque o CNPq não vai resolver o problema da sociedade. Certo? Ou a gente atrai essas meninas, ou não adianta a gente botar 100% de mulheres lá dentro do CA, que a maior parte das pessoas que vão conseguir ganhar a bolsa ainda vão ser homens. Porque se a gente tem 25%, que é o gráfico que eu mostrei na física, por exemplo, de mulheres, na média, a gente não vai ter muito mais do que isso de bolsas, porque nunca. Então a gente tem que investir nas meninas, e aí estou 100% de acordo com o que a ministra falou. Depois eu deixo os slides para vocês. Bom, para finalizar, para eu não continuar muito nessa história, depois vocês podem se fartar de brincar com isso, eu queria mostrar o que acontece quando a gente olha para os indicadores de cor e raça. O primeiro deles que me chama muito a atenção é que se a gente olhar para esse grupinho aqui que não dá para ver direito, que é o não desejo declarar, ele está desaparecendo. As pessoas que não desejavam declarar hoje estão entendendo que declarar é importante para a gente ter estatísticas. E o outro gráfico é que o número de pretos e pardos também subiu, né? Esse azulzinho aqui, que subiu para cá, junto com esse aqui, outro azulzinho, que também subiu. Então, esses são nossos dados. Agora, se a gente olhar para isso aqui, né? E aí, se a gente já fizer, dá para olhar aqui homens brancos, né? Mulheres negras, dá para olhar por estratos, a gente vê que a maioria absolutas da verba do Brasil, homens brancos do Sudeste, só não é pior porque tem uma política que diz que 30% tem que ir para o Nordeste. Né? Então a gente tem também homens brancos do Nordeste ganhando dinheiro do CNPq. É isso. Esse aqui é o dia que o presidente Lula distribuiu comendas, né? O presidente Galvão ganhou uma dessas comendas e lá no fundo eles escreveram que a ciência voltou. E eu espero fortemente que sim. Estou fazendo tudo que eu puder da minha parte para que a ciência volte com tudo e com o apoio do MCP.